Olá, bom dia! Hoje o assunto vai ser sobre sinéquias de pequenos lábios. Sinéquia de pequenos lábios, sinéquia vaginal, aderência, né? Quando os pequenos lábios grudam. Eu decidi fazer a live sobre esse tema porque eu realmente tenho recebido muitas perguntas. Eu fiz um post sobre esse assunto e o que me deixou muito curiosa, vou falar até revoltada, foi a quantidade de pais que enviaram mensagem assim pra mim. Minha filha tem esse problema, foi indicada cirurgia, você faz essa cirurgia, como é que funciona? Tem muita complicação no pós-operatório. Então, assim, eu resolvi falar de sinéquia vaginal. Eu vou falar aqui pra vocês o que é, como é que funciona, os principais tratamentos. Por que tem essa confusão toda em relação à cirurgia, já que na maioria dos casos não vai estar indicada? Por que isso ainda é falado, né? Por que isso é tão falado? E se você não tem filha pequena, se você não está passando por essa situação, mas se você conhece alguém que tem filha pequena, compartilhe essa live com essa pessoa, porque realmente é uma questão tão prevalente, é tão comum entre meninas aí de até 6 anos, 7 anos, que a gente não pode deixar... Na verdade, é um assunto que eu acredito que todo mundo que vai ter uma menina, que tem a possibilidade de ter uma filha menina, deveria conhecer. Porque a cada dia que a gente vai tendo mais contato com a anatomia, tem maior chance de você, de forma acidental, encontrar ali uma sinéquia de pequeno lábio, e a gente precisa que os pais não se desesperem. Então, meu nome é Thalia Maia, eu sou ginecologista, eu atendo aqui em Brasília, para quem não me conhece, também faço telemedicina, e eu vou estar falando para vocês sobre sinéquia de pequenos lábios. Então, bom, o que é o comum de chegar no consultório? Então, chega uma menina novinha ali, 3 anos, 2 anos, com queixa de corrimento. Então, às vezes chega queixa de corrimento, pode chegar também queixa de que a urina fica saindo sem perceber. Então, na hora de limpar, a mãe percebe que sai um jatinho de urina. Ou então um cheiro muito forte. Então, os pais chegam super preocupados porque a menina é nova e, meu Deus, já tem esse cheiro todo na vagina, já tem todo esse impacto. Então, pra gente entender isso, eu preciso trazer a anatomia pra vocês. Eu vou mostrar esse daqui, que é o que representa melhor a anatomia infantil. Então, a gente vai observar o grande lábio, que geralmente fica bem fechadinho, né? E se a gente afastar o grande lábio, a gente já vai começar a observar o capuz, o clitóris, que geralmente a gente vai vendo nessa proporção, né? Em idades pequenas. Então, o capuz, o clitóris. E aí tem o pequeno lábio, que às vezes é bem pequenininho, tá? Nessa fase inicial pode ser bem pequenininho, às vezes não dá pra ver direito, tá? Mas existe o pequeno lábio e aí tem 2 furinhos. Então, apesar de ser pequena em meio íntegro, a menina vai ter 2 furinhos também, tá? Então, existe o furinho de cima, que é por onde sai o xixi, a uretra, e embaixo, que é onde tem a vagina e que está recoberto pelo ímen, tá? Quando a gente tem sinéquia de pequeno lábio, o que acontece? O pequeno lábio, de um ladinho e do outro, eles vão colando. Então, a gente vai vendo uma membrana, porque vai colando um lado no outro. Geralmente, esse meiozinho, essa parte do centro, é quase transparente. Então, é uma membrana, porque acabou de colar, entendeu, gente? Então, tá ali pedindo para soltar de volta. Mas, realmente, muitos pais têm muita angústia, porque às vezes eles percebem isso na hora que estão dando banho, ou na hora que vai trocar a fralda, o pai chega com, peraí, não era assim, agora tá desse jeito, ou a mãe, né? Então os pais também trocam fralda agora, gente. Pai, mãe, todo mundo pode ter esse contato, é importante saber isso. Então, vai colar um ladinho no outro. Eu vou pegar o de adulto, porque fica mais fácil de entender. Então, genital de adulto. Então você entende que se eu pego os pequenos lábios e grudo eles, tá? Então eles vão estar grudadinhos. Na hora que começa a sair o xixi, antes do xixi para fora, ele vai acumular nesse espaço. Ele vai acumular nesse espaço aqui. Então, o xixi pode acumular nesse espaço, mas a secreção vaginal também pode. Então, a menina nova, ela não tem tanta secreção quanto depois, quando começa o estímulo hormonal, ali próximo à chegada da menstruação. Mas tem secreção sim, a vagina não é totalmente seca. E muitas vezes a secreção acumula um pouquinho no canal vaginal, porque tem o ímen fechado, e às vezes sai. Só que se a menina também tem sinéquia de pequenos lábios, essa secreção, ela vai acumular também nesse espaço que se formou. Então, essa secreção, junto com resto de urina, pode oxidar,
pode gerar ali um meio de proliferação de bactérias e realmente dar um mau cheiro. E aí os pais chegam na consulta, muitas vezes com o pediatra e em alguns casos com o ginecologista, tá? Então, é desesperador por conta do odor, por conta da urina, mas também pela sensação da possibilidade de vagina fechada. Então, assim, é uma coisa que preocupa demais realmente esses pais e é isso que eu vou estar esclarecendo aqui. Uma coisa que eu gosto muito de falar na consulta é que, assim, a gente calcula aí, tem vários estudos avaliando, né, quão prevalente na população é esse tipo de alteração. Então, alguns lugares falam que de meio a 6% das meninas ali, antes de entrar na menstruação, vão ter sinéquia de pequeno lábio. Mas vários artigos questionam o seguinte, que na vida real, 39,8% das meninas têm sinéquia de pequeno lábio. Gente, 40% das meninas com sinéquia de pequeno lábio. Isso é quase a metade. É quase a metade das meninas tendo. Então, em que momento que isso acontece mais? De 3 meses de idade a 6 anos é o período em que a gente mais vê sinéquia. Por quê? A causa a gente não tem totalmente esclarecido, mas o principal motivo da sinéquia, até então é o que a gente sabe, seria o hipoestrogenismo, que é a baixa de estrogênio, tá? Então, a criança nasce, ela tá lá dentro do útero, ela nasce. Quando ela nasce, ela ainda tem circulando hormônios maternos. Então, isso justificaria por que até 3 meses é muito difícil a gente ver sinéquia de pequeno lábio, é muito difícil. Mas a partir ali de 3 meses, a criança já tem a queda dos hormônios maternos e ela pode manifestar esse tipo de sintoma, tá? E aí, até 6 anos é a maioria. Ah, mas eu tenho uma filha que eu recebi aqui o relato, 7 anos, 9 anos, tudo bem. Mas, em regra, até 6 anos é o período que a gente vê. Por quê? Porque a partir de 6 anos, a menina já começa a produzir algum hormônio, ela começa a produzir o estrogênio para depois, na sequência com a evolução e amadurecimento, ela de fato passar a menstruar e ter a produção de hormônios de forma mais intensa. Então, de 3 meses a 6 anos é possível a gente estar identificando essa sinéquia de pequeno lábio, tá? Então, a maioria dos casos não vai ter sintoma nenhum. Então, por isso que eu fico tão revoltada de ver tantos pais angustiados com relação a esse tema, porque a maioria das crianças não vão ter nenhum tipo de repercussão em relação a isso, elas não vão ter sintoma nenhum, e aí eles ficam naquela angústia de que tem que passar e tem que fazer a tração, que eu vou explicar pra vocês como que faz isso, tá? Mas a maioria realmente não vai desenvolver sintoma nenhum e vai resolver esse problema de forma espontânea. Independente do tratamento que fizer, a maioria vai resolver. Mas eu adianto que cirurgia, gente, pensa, não tá na hora de eu falar de tratamento não, mas eu vou adiantar. Imagina um lugar que é sensível, com baixa de estrogênio, que tá colando por isso. Aí a gente vai lá e corta essa região, corta essa membrana. Quando a gente corta, vai cicatrizar. Pode cicatrizar e colar de novo. Só que como foi uma intervenção, pode cicatrizar com fibrose. Cicatriza, formando uma fibrose ali no meio, o que pode gerar muito mais repercussão. E toda vez que a gente intervém, toda vez que a gente mexe na genitália dessa criança, você tem que entender que não é só intervenção. O pai e a mãe estão passando a pomada e fazendo a tração. Como é que tá a sensação, a emoção desse casal? Como é que estão os pais? Então, essa emoção é passada para a criança na hora desse contato. Então, uma coisa que eu falo muito, gente, vocês pediatras, vocês precisam ter cuidado na hora de passar a informação. Porque às vezes eu recebo pais desesperados que não precisavam estar consultando comigo, não tinha indicação de consultar com o gineco. Pode consultar, mas não precisava. Mas por que ele ficou louco? Por quê? Não, peraí. A pediatra falou que vai passar esse creme, é para eu fazer um pouco de tração e que se não resolver, pode precisar de cirurgia. Mas a maioria não precisa não. Então a pessoa, além de fixar muito no final da frase, meu Deus, pode ser que precise de cirurgia, ela ainda carrega a culpa. Poxa, se eu passar o creme errado, se eu não fizer a tração direito, a minha filha vai precisar fazer uma cirurgia vaginal. Imagina o impacto
e a carga emocional que vai nesse pai e nessa mãe na hora de aplicar a pomada. E no restante da família, porque aí a criança num dia vai ficar na casa de uma tia ou vai ficar na escola e a mãe fica, olha, precisa passar isso aqui, precisa fazer assim. Então a carga emocional que essa criança vai ter com relação à genital vai ser muito grande. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, gente, porque a maneira que a gente lida com a genitália da criança vai fazer com que ela interprete a maneira que ela deve lidar com a genitália. E eu não estou falando de impacto sexual. Eu estou dizendo que a maneira que a menina lida com a vulva e com a vagina pode impactar características na personalidade dela. Pode impactar a forma que ela lida com a feminilidade. Eu estou falando de identidade. Eu não estou falando de vida sexual. Eu estou falando de como a pessoa vai lidar com ela mesma. Então, isso é uma coisa que a gente não pode negligenciar. Assim, no início eu falei, olha, eu vou contar uma historinha que eu falo aqui para alguns pais que serve muito de alívio. Se eu falo para você que 40% das meninas podem desenvolver isso, gente, é quase a metade. Então, isso agora eu que tô falando, tá? Não é uma coisa que tá escrito nos livros, nada disso não. Eu é que tô falando. Se quase a metade das meninas vão ter esse sinal, esse sintoma, significa que durante a evolução isso foi uma característica selecionada. Então, talvez exista alguma coisa de positivo nisso. Se você pensa que existe a vagina, então diferente do genital masculino, né? Que é pra fora e que não tem essa questão mais interna, essa dificuldade de higiene, imagina que a menina vai evacuar. Então, talvez de alguma maneira isso tenha sido selecionado como proteção das meninas para evitar que essas bactérias das fezes, as bactérias do períneo, chegassem até a vagina dela. Então deu uma fechadinha ali. E essa fechadinha ela vai resolver muito antes de pensar em contato sexual, gente. Eu tô falando que isso vai resolver quando tiver a subida do estrogênio e realmente antes da menina menstruar. E o que a gente pensa realmente é o início da vida sexual muito depois disso, que seria o ideal. Então, talvez exista algo bom nessa história toda. Então vamos ter paciência e tranquilidade para lidar com isso. Bom, com relação aos sintomas, o que a sinéquia de pequeno lábio pode dar? Eu disse que a maioria vai ser assintomáticos, né? A maioria dos casos assintomáticos, mas a gente pode ver sim vulvovaginite de repetição. Então é aquela criança que acumula a secreção, acumula a urina, prolifera ali bactérias e vai passar a desenvolver infecções vaginais com maior frequência. E aí geralmente os pediatras mandam pra gente. O pediatra, né, manda pra ginecologista nesse caso. Alguns mandam só de identificar a sinéquia, já mandam, mas alguns não, quando tem. Bom, outro sintoma que pode ter é infecção urinária. Então se você pensar que vai proliferar a bactéria ali, essa bactéria pode entrar pela uretra, que é ali pertinho, e colonizar ali a bexiga, a criança pode desenvolver infecção urinária, mas isso é uma coisa que não é tão comum assim, tá? Pode chegar num ponto da sinéquia obstruir até aqui em cima e fechar completamente, que foi a foto que eu deixei pra vocês quando eu abri o quadro de perguntas. Era uma sinéquia que ia até lá em cima, causando obstrução urinária, então a criança passa a não conseguir fazer xixi, pode inclusive passar a acumular a urina retrogradamente, então distender a bexiga, causar hidronefrose. Gente, é muito raro acontecer isso, tá? E aí nesses casos realmente de obstrução quase que completa com repercussão é que pode ser indicado alguma intervenção mais radical, tá? Mas precisa realmente da avaliação, que pode ser o ginecologista, se o ginecologista fizer essa parte de cirurgia íntima como eu, e em alguns casos pode ser o cirurgião pediátrico também, tá? É um procedimento simples, mas a dificuldade é na condução disso, de você ter certeza que só vai fazer se precisar e não vai estar fazendo aí um problema maior com o procedimento, tá? Então, eu falei de infecção vaginal, falei assim. Outra coisa que não tem grande repercussão, mas que assusta, é incontinência urinária no bebê. Mas peraí, o bebê não tem incontinência urinária. É uma ilusão que a gente tem. Por quê? Quando fecha, acumulou urina no espaço, não acumulou? Então você vai lá trocar seu bebê, fralda tá cheia, tirou a fralda, não está fazendo xixi naquela hora.
Na hora que você passa o algodão, a gaze, o lenço umedecido que você usa, na hora que você passa e faz uma leve pressãozinha no períneo, você vê aquele jatinho de urina saindo. Por quê? Porque você comprimiu o reservatório, então o xixi saiu. Então isso mostra pra gente realmente a importância da higiene, tá? Então eu já recebi aqui vários casos relacionados a isso, alguns até de muito impacto, do pai e da mãe ficar assim, meu Deus, mas é assim que faz, eu nunca fiz desse jeito, o pediatra nunca me falou. E aí a limitação da consulta rápida. O problema é que com 15 minutos de consulta, é praticamente impossível você conseguir fazer toda a avaliação, explicar tudo, ainda observar algumas coisas em relação ao comportamento. Então se você consegue conversar com o casal, explicar direitinho isso, o pediatra pode fazer. Observar a troca de fralda. Então, o casal, já aconteceu algumas vezes isso, o casal vem com a queixa de assadura ou de corrimento, ou cheiro forte na vagina, então esses 3 tipos eu já recebi, às vezes na mesma pessoa. E aí você pede para trocar a fralda da criança. E aí não tem cocô. E aí o que eles fazem? Eles tiram a fralda e botam outra fralda nova. E não passa nada. Gente, tudo que parecer óbvio pra você não quer dizer que é óbvio pra outra pessoa. E isso vale pra qualquer coisa na vida, tá? E com relação à higiene íntima, seja na mulher adulta ou na criança, a gente não pode considerar que nada é óbvio, tá? Então, olha a explicativa de um caso que eu tive, que foi muito emblemático, porque o casal, eles ficaram desesperados, a mãe chorou na hora da consulta, porque ela ficou assim, meu Deus, a minha filha já tem quase 2 anos e eu nunca limpei ela desse jeito depois do xixi. Eu faço a higiene e ela era muito preocupada, ela falava assim, toda vez que ela evacua, eu lavo, eu levo ela pro banheiro, lavo, dou banho e tudo. Só que na hora do xixi eu não me atentei pra isso. E o pediatra deixou passar. Quando a mulher vai fazer xixi, a gente senta no vaso, ou até a criança, né, já depois do desfralda, a gente senta no vaso, abre a perna, então a gente já tá afastando a maior parte dos tecidos. Então a maior parte dos tecidos não vão entrar em contato com a urina, tá? Mas a gente senta, abre a perna, faz o xixi e depois o que a gente faz? Pega o papel e seca. A gente costuma usar esse termo, pega o papel e seca, como se na verdade o objetivo fosse não deixar úmido só, mas não é isso. Na realidade a gente precisa retirar o excesso de urina. Então tem mulheres que usam o jatinho, posso estar gravando outra live outro dia para falar dessa parte de higiene no adulto, mas na hora que essa mulher fixou que passa o papel para secar, quando ela foi trocar a filha dela com fralda de xixi, ela tirou a fralda e ela não estava molhada, porque ela não tinha feito xixi naquela hora. A fralda absorveu, então ela só pegou e enfiou outra. E aí o que a gente vê? Lesão química. Então isso é uma causa de assaduras frequentes. Então a gente vê aquela parte vermelhinha na região do períneo, a gente vê a parte vermelhinha ali no contatozinho do grande lábio com o outro. Gente, é urina, é xixi. Tá? Então toda vez que for trocar, se tiver seco, você vai ter na sua cabeça que na hora que a menina fez o xixi, ela estava em pé, sentada, deitada, ela fez o xixi assim, ó, do jeito que estava. E espalhou xixi até a raiz da coxa, espalhou na vulva. Então você precisa orientar as pessoas que trocam sua filha de que vai pegar e vai passar em toda a região, porque pode ter tido xixi ali e secou, tá? Não precisa ser lenço umedecido, a gente evita coisas químicas que podem ser irritantes, inclusive. Então tem gente que acha que tem alergia a lenço umedecido, mas não é que tem alergia a lenço umedecido. Imagina que a menina tá com lesão química, que ela está com irritação por depósito contínuo de xixi secando na pele. Então tem um monte de fissura. Na hora que você passa o lenço umedecido, pode irritar mesmo, mas passa perfume no machucado e imagina o que vai acontecer. Então assim, gente, vamos ter cuidado. A gente precisa, eu vou botar assim, eu vi aqui a pessoa comentando sobre a foto, eu vou mostrar, eu vou fazer um outro post então, fixo lá no feed pra ficar com essas fotos, tá certo? Então, importante, higiene, tá? Na hora que você vai limpar, é pra você tirar a urina que secou, pode ser só com água, gente, pode ser só com água, tá? Na menina que já tirou a fralda e que já tá fazendo no vaso, isso já não acontece tanto, é menos comum, tá? Mas aí vai secar direitinho, tá? Mas a ideia não é só não deixar molhada, é realmente
é você não deixar acúmulo de urina. E quem tem sinéquia, na hora que você vai passar, não é só no grande lábio que você vai passar. Você tem que passar aqui ao meio. Não precisa ficar afastando, olhando toda hora, não precisa, tá? Mas você tem que passar. Tem muita gente que fala assim, meu marido troca, mas ele tem nervoso. Não precisa ficar olhando, não precisa se não quiser. Mas tem que passar o lenço umedecido ou a gaze no meiozinho também. E o sentido, né? O sentido é esse sentido aqui. Só que aí vem outra coisa óbvia. Muita gente faz o sentido certinho, mas não se toca de não voltar com o mesmo pedaço do algodão e do lenço umedecido na região. Então, ótimo, você está fazendo nesse sentido, não está carregando bactéria para cá? Tá. Por quê? Porque fez assim e não dobrou o papel de volta para passar ao outro lado, passou o mesmo papel. Então você está fazendo no sentido certo, mas você está super carregando bactéria para o lugar que não devia. E se tem sinéquia, vai acumular, vai dar mau cheiro e vai dar corrimento. Bom, deixa eu ver aqui o tópico que tratamento. Então, com relação ao tratamento, em vários casos a gente orienta os pais, então em muitos casos a sinéquia é muito curtinha, não vai ter grandes repercussões, você orientando sobre a higiene e comportamentos adequados em relação ao banho é suficiente, não precisa fazer nada, tá? Em outros casos a gente faz o tratamento com pomada, com tratamento tópico, né? Que geralmente a gente usa duas formulações, tá? Uma é a base de estrogênio, porque a gente sabe que é a diminuição do estrogênio que faz grudar. Então a teoria é, a gente aplica a pomadinha de estrogênio só naquela região, então a dosagem que a gente faz geralmente 2 vezes ao dia, bota aí 2 semanas, dependendo da situação, 2, 4 semanas, essa dosagem vai ser pouquinha. Então não vai ser suficiente para absorver e causar impacto na menina em relação ao desenvolvimento, tá? Pelo aumento de estrogênio, não vai acontecer. Não é para acontecer mama, nada disso, porque a dose realmente vai ser muito pouquinha. Essa região ela é toda fechadinha, então você não precisa ficar fazendo... Quando você deposita a pomada, ela vai fechar a perna e ela vai espalhar. Quanto menos você ficar intervindo de forma agressiva, mais fácil a menina vai lidar com isso. Porque provavelmente ela vai precisar fazer isso em outros momentos, porque a recidiva é muito grande, tá? Então a taxa de recidiva ela é bem considerável, aí 15%, 30% em alguns autores. Então é muito frequente recidiva. Recidiva é o quê? É você tratar, resolver e voltar. Isso nesse período que eu falei aí, de 3 meses a 6 anos, tá certo? Então, a gente aplica a pomada. Bom, você vai assistir outros vídeos, vai ver outras orientações falando o seguinte, que tem que passar a pomada e fazer tração. Muito cuidado com essa tração, gente, porque pode dar dor, tá? Pode dar dor na criança. E se você... A ação não é para você arrebentar, é porque conforme você vai fazendo algum movimento contrário, você impede de continuar colando. Então, na verdade, se você fizer a higiene direitinho, aumentar o número de fraldas que você troque, possivelmente nem tração precise fazer. Então, tem que examinar caso a caso. Tem muitos casos que eu não oriento fazer tração. Tem outros casos que eu oriento fazer a aplicação da pomada quando tá bem fininho. Eu mesmo faço aqui no consultório. Então, tem que ver, tá? Mas não é todo mundo que tem que ficar fazendo tração, não. Essa tração causa muita angústia nos pais. Então, a gente tem que botar na balança. Como que a gente vai orientar isso? Como que vai fazer isso, tá, gente? Então, a pomada de estrogênio, como eu já falei. Uma outra opção é a pomada de corticoide, que é a betametasona, que alguns pediatras costumam, inclusive, passar de primeiro tratamento, tá? Tem que ter muito cuidado, porque é um corticoide, e eu tô falando de uma área que possivelmente já tem ali um processo infeccioso, querendo quase se instalar. Então, geralmente, enquanto usa fralda, a gente evita usar a betametasona, dá preferência para o creme de estrogênio. E por que o corticoide? Porque realmente existe a questão da inflamação do local, e a inflamação faz com que grude mais, mas não é só isso. As pesquisas mais recentes estão mostrando a possibilidade do corticoide agir em receptor, aumentando a presença de enzimas aromáticas que fazem parte da conversão do estrogênio, aumentando a reação ali do estrogênio local. Então, talvez o corticoide também também tenha um impacto direto sobre a questão do estrogênio, não seja simplesmente pelo corticoide em si, tá? Se tiver com processo infeccioso ativo, também a gente não recomenda o corticoide. Então, geralmente é assim. Se for usar, a gente faz a pomada de estrogênio e tem o corticoide também, que em alguns casos a gente pode estar passando.
Em outros casos é tão pouquinho que só vaselina, só para lubrificar a região, fazendo ali uma leve pressão, já vai, com dias, passando, tende a soltar, tá? Existe uma técnicazinha do cotonete que eu não gosto de passar para os pais fazerem sozinhos, porque é uma região muito sensível, a maioria das pessoas não fica confortável de estar com um cotonete perto da vagina de um bebê. Então, geralmente, o que eu faço é passar o tratamento nesse período. E aí, quando tá no pontinho de fazer isso, eu peço pra vir. E aí eu aplico um anestésicozinho, tópico mesmo, e faço essa rodadinha do cotonete. Mas assim, não é tão comum precisar de fazer isso não, tá? Me perguntaram aqui sobre a questão do ímen, tá? Então assim, o ímen é uma estrutura e o pequeno lábio é outra estrutura, e quando o pequeno lábio cola, para nós médicos é muito tranquilo fazer essa diferenciação, tá? É muito difícil de confundir. É um diagnóstico diferencial? É sim, tá? Só que o pequeno lábio, ele resolve sozinho nessa fase, né? O ímen imperfurado não. Então, é um tipo de malformação em que existe a obstrução vaginal, então não sai secreção, não exterioriza secreção. A urina continua saindo normalmente porque ela é de outro buraco. Então, tudo que é conteúdo vaginal não consegue sair, faz o abaulamento, e esse tipo de cirurgia também vem pra mim, que realmente a gente precisa fazer um orifício, até porque se não for feito, quando chegar o período menstrual, a menina vai ficar com muita dor e vai acumular sangue. Então, a maioria dos casos, a gente já tem feito antes, realmente, só com abaulamento que dá para diagnosticar quando acumula secreção ali, tá? Então, pro pediatra, pro ginecologista, é bem tranquilo da gente conseguir diferenciar o ímen imperfurado de sinéquia de pequeno lábio, é diferente, tá? Bom, aproveitando esse gancho dessa pergunta, quais são os outros diagnósticos diferenciais, né? Então, a gente tem que pensar em trauma. Então, geralmente, quando é trauma, lesão, né, vão ter outras lesões em outra região, mas o trauma, ele pode cicatrizar colando nessa região. Então, a gente realmente precisa avaliar isso, tanto trauma acidental como trauma por abuso, né, estupro. E, geralmente, tem outros sinais associados a isso aí, tá? Outro diagnóstico diferencial é o ímen perfurado, que eu comentei com vocês já, e outro é o líquen, tá? O líquen esclerotrófico, o líquen escleroso. O líquen vulvar, gente, não é tão comum nessa faixa de idade. O líquen é mais uma doença de mulher adulta e mais velha pós-menopausa. O sintoma, a ordem é diferente. Então, no líquen, geralmente, começa a coçar muito, um processo inflamatório, possivelmente autoimune intenso, começa a coçar, às vezes a gente consegue ver a superfície da pele diferente, geralmente faz uma lesão simétrica em 8, acometendo ali tanto o introito vaginal quanto o perianal, e como consequência esse processo vai havendo reabsorção das estruturas. Então a gente vai tendo reabsorção do capuz clitoriano, reabsorção do clitóris, reabsorção do pequeno lábio, e como um processo evolutivo cola. Então você considerando uma pessoa que faz um acompanhamento ginecológico, que está sendo avaliada, dificilmente ela não vai ser diagnosticada antes, tá? Então eu tenho 2 casos, uma tem 6 anos e a outra tem 7 anos de líquen. A gente, inclusive, fez biópsia para confirmar, porque realmente estava um caso bem difícil e que era líquen, tá? Mas o processo é outro, não tinha fusão, a gente conseguiu fazer esse diagnóstico antes, bem antes disso, então não chega nem a ter absorção de estrutura, uma delas tem bem pouquinho, mas a maioria das pacientes de líquen realmente vão ter uma idade mais avançada, e as minhas pacientes também são assim, com idade mais avançada. Criança é bem mais raro, tá? Então é importante ter o diagnóstico direitinho, mas não vai ser tão comum nessa faixa de idade. Então, de diagnóstico diferencial seria basicamente isso. Falei bastante, né? Vou ver as perguntas para não correr o risco de eu não responder as perguntas, e aí o que tiver faltando nas perguntas eu vou complementando, tá certo? Muito bem, então deixa eu ver aqui, ó. Minha filha tem sinéquia e corrimento, fico desesperada. Então olha aí, tá vendo? A mãe desesperada de ter o corrimento. Algumas ficam suspeitando se tem algum contato sexual, abuso, será que tem alguma coisa? Então tem aquela carga emocional, né? Mas veja bem,
precisa examinar, porque às vezes isso que você está achando que é o corrimento não é exatamente o corrimento, é só a secreção normal da vagina, que às vezes pode ter um pouquinho, tá? Você não colocou aqui a idade, mas assim, dependendo, já pode ter alguma secreção. Agora, se for bebezinho, realmente precisa ver e pode ser um caso de tratamento pra gente resolver a sinéquia e diminuir realmente esse acúmulo de secreção, tá? Tá aqui, ó, a próxima pergunta. Por que a sinéquia resolveu e agora tem secreção, mas é clarinha? Bom, então já ficou bom, né, na sequência. Por quê? Se eu falo pra vocês que a maioria vai resolver naquele período ali pré-menstruação, então é quando vem os hormônios estão aumentando. Os hormônios, eles tanto vão resolver a sinéquia, como eles vão passar a influenciar na secreção vaginal. Então, aquela menina que tinha sinéquia, que acumulava secreção, ficava com mau cheiro e tinha esse problema, agora não tem mais isso. Mas ela vai passar a ter um muco, gente. Ela vai passar a ter uma secreção clarinha. Então, nessa fase antes da menstruação, a menina já pode produzir algum muco, sim. E geralmente ele é branquinho, transparentezinho. Lógico que se o pai tem dúvida, se a mãe tem dúvida, não precisa ficar tomando essa decisão sozinho, precisa examinar com algum profissional para esclarecer isso, mas a maioria das vezes é isso. Fala assim, a sinéquia resolveu, mas o corrimento mudou. Não é que o corrimento mudou, parou de ter o corrimento e agora é a secreção normal, tá certo? Então olha aqui, explica como faz a tração. Então o que a gente faz é o seguinte, na hora de passar a pomada, você pode fazer um pouco de pressão nessa região, então não é uma pressão muito forte, é uma pressãozinha, tá? Não é ficar meia hora ali não, porque isso é uma coisa que é a continuidade que vai fazer resolver. Então você pode fazer uma pressão, tá? E a outra técnica é depositar a pomada e fazer em uma lateral e outra. Essa tração assim dessa maneira, tá certo? Então pressão ou atração. Lembrando que a pomada que você está passando nesse momento não vai te ajudar na tração desse momento. Então, a pomada que você tem passado nos dias anteriores, que tem feito efeito sobre a mucosa, que tem modificado aquela superfície, deixando mais fininha, é que quando você faz a tração depois, vai ajudando. Então, você até aplica a pomada e traciona, mas não é isso, tá? E quando tem... Deixa eu pegar isso aqui. E quando a gente passa o cotonete, né? Como é que é? Então, a gente identifica a membrana, tem uma partezinha bem transparentezinha. Então, a pessoa já foi preparando antes, tá certo? Então, a gente vai, pega a pontinha do cotonete que tem a parte branca, né? Coloca e roda só. A gente só roda, não é fazer pressão pra dentro. A gente só faz uma rodadinha. Eu tô explicando isso, não é porque eu quero que você que é pai e mãe faça isso. É porque eu vi que tem um monte de pediatra assistindo, tem outros colegas ginecologistas que estão assistindo, então eu tô mostrando o que eu costumo fazer no consultório também, tá? Então eu posiciono ali naquela região e rodo. Gente, se você fez o tratamento direitinho, aplicou o que tinha que aplicar antes e tá no ponto certo, só de você fazer isso já vai soltar, tá? Lembrando que pode dar dor, então é conveniente aplicar o tópico, tá certo? Anestésico tópico nessa região para realmente garantir que a menina não vá sentir nada, tá? Deixa eu ver a próxima aqui. Bebê de 1 ano gosta de colocar a mão na pepeca na troca de fralda. É normal? Então, os bebês que usam fralda, eles estão já explorando o corpo. Então já começa, lógico que depende de cada fase, mas elas começam a explorar o próprio corpo. Em que momento a menina tem a chance de saber que a região vulvar, né, que o períneo existe? Gente, que o bumbum existe. É na hora que você dá banho e na hora que você vai trocar a fralda. Então vamos parar com essa angústia toda de quando a menina encosta ali naquela região. Ela tá descobrindo que ali, inclusive, existe tato, porque nunca encosta, então nem sabe que ali é uma região que tem tato também, gente. Então, isso é comum. Inclusive, os toques nessa região é motivo de outra live, hein? Mas eles começam aí justamente em 2 a 3 anos, inclusive em alguns momentos, o início de autotoque, masturbação, né? Por ali 2, 3 anos já, tá, gente? Mas, veja bem, a gente tem como orientar, como isso vai fazer, então, pronto. Mas não é pra você desesperar em relação a esse toque, não, tá?
a criança toca como ela toca outros lugares. Não existe essa questão erótica como existe no adulto. Então a gente, quando olha, é que dá o valor pro que a gente tá vendo, tá? É que a gente é que dá o peso, tá? Então a criança vai encostar, pronto, ela encostou, ok, você termina de trocar a fralda e tá tudo bem, tá? Com relação a essa questão da pepeca, eu não vejo nenhum problema, tá, em dar apelidos, porque a gente faz isso com as pessoas carinhosas da nossa vida. A gente tem, né, as pessoas que a gente mais ama, a gente dá apelido, tá? Então, se você chama de pepeca, se você dá outro nome pra vagina, pra vulva da criança, por realmente ser uma forma de mimo, suavizar a palavra, muito bem. Muito cuidado também, tá? Porque o perigo qual que é? É a gente dar outro nome porque a gente não gosta do nome. Ou a gente dá um nome porque a gente acha feio a região. Então, quando a gente dá um outro nome porque a gente não quer tocar no nome real, é diferente. Então, uma coisa é o mimo, é o carinho, né? E outra coisa é realmente a gente nunca nem falar sobre esse nome verdadeiro, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Precisa levar ao ginecologista quando tem sinéquia? Não, tá? Não precisa. Se o pediatra encaminhar, precisa. Tem pediatra que já começa a conduta. Tem pediatra que se sente mais confortável encaminhando para o ginecologista. Então, depende, tá? Vai depender de cada situação. A maioria, o pediatra orienta, mas em alguns casos encaminha, principalmente quando tem sintoma, tá? Nos casos assintomáticos, o pediatra ele pode orientar, mas ele não é obrigado a orientar. Então, às vezes, ele prefere que consulte com o ginecologista, até prevendo que futuramente possa ter algum impacto. Então, tem alguns que encaminham, não porque eles não sabem, mas porque eles ficam, bom, vai que depois tem uma infecção, um corrimento, pelo menos a pessoa já tem alguém, né, de confiança para mandar. Qual o tratamento e até que idade? Então, gente, o tratamento dos assintomáticos vai depender do grau de obstrução, tá? Porque se realmente não tem sintoma nenhum, mas tá quase tudo obstruído, a gente também não vai deixar, não é assim, né? Então, a gente vai particularizar de caso a caso. Mas, inicialmente, hidratação, né? Então, a gente vai fazer ali o aumento do estrogênio, higiene, em alguns casos, corticoide, tá? Principalmente a higiene adequada. Lembrando que existe essa parte interna, não limpar só por fora, porque só isso aí já é uma maneira de você estar tracionando ali a região, evitando inflamação, porque senão você entra numa bola de neve. Tem a sinéquia e a inflamação, a infecção piora a sinéquia, porque gera mais inflamação ali, então gruda mais. Então é uma bola de neve absurda e cada vez vai grudando mais por causa disso, tá? Então, orientação principal pode ser o creme tópico e em alguns casos pode chegar a ter que fazer um procedimento no consultório, de tração mais clara para soltar, em alguns casos o procedimento cirúrgico, né, a separação cirúrgica, tá? Vamos lá. Minha filha tem 6 anos, muita pergunta com 6 anos, né? Eu vi que outra pessoa também escreveu aqui no ao vivo com 6 anos. Mas vamos lá. Minha filha tem 6 anos e ainda tem um pedaço. Creio que não tire mais com a pomada. Então, gente, não tem problema, tá? Então, olha só. Fez a sinéquia. O nosso objetivo é que não tenha nada, zero de sinéquia? Não é. A sinéquia, ela não é uma coisa pra gente ficar apavorado e querer correr dela e querer que ela não exista em nenhuma hipótese. Não é bem assim. O nosso objetivo é evitar que tenha o reservatório atrás da sinéquia acumulando xixi e secreção. Então, se tem um pouquinho de sinéquia ali e ela não tá tendo nada, você já sabe que daqui a pouco vai soltar. Ela tem 6 anos, daqui a pouco vai soltar. Lógico que eu preciso ter certeza se é sinéquia, se não é outra coisa. Eu imagino que alguém já tenha examinado ela e dado um nome, né? E dado o diagnóstico. Gente, vai resolver. Se tem um pouquinho só, segue a vida, faz a higiene direitinho e vai resolver, tá? Vai resolver. Não vamos ter na cabeça como meta de resolução, como meta de tratamento, não ter sinéquia nenhuma. Isso não vai impactar o futuro dela. A sinéquia não vai ficar até a idade adulta. Se ela fica até a idade adulta, não era sinéquia, era outra coisa. Podia ter alguma sinéquia vaginal, algum septo vaginal. Mas isso é outra coisa, isso é malformação. É diferente de sinéquia, tá? Então, precisa de um profissional capacitado, avaliando, para realmente fechou esse diagnóstico, acabou, não é para realmente ficar perdendo sono por isso, tá? Pode continuar com a sinéquia na adolescência ou até perder a virgindade? Não. Essa dúvida
a gente também tá misturando aí, ó, ímã perfurada, é diferente, tá? Então, a sinéquia vaginal vai ser essa membraninha fina. Quando aumenta o estrogênio, ela vai desaparecer, tá? Ela vai desaparecer. Então, na adolescência, não, tá? Não. Na adolescência, não. Menstruou, isso aí já tá resolvido, tá? E até perder a virgindade? Não. Então, isso, olha o fantasma que tá na cabeça dessa mãe. Ela vê a bebê dela com aquilo ali, ela pensa o quê? Gente, minha filha futuramente vai ter dor com isso daí. Então ela pensa assim, puxa, eu já tive dor e eu só tinha o ímen. Imagina se ela tiver o ímen mais a sinéquia. Não, gente, isso é uma questão de orientação. É realmente a gente trazer o conhecimento certo para essa mãe não ter esse medo que ela tá tendo. De repente a mãe já teve episódio de dor na penetração, imagina. Aí chega agora a ver a filha com a sinéquia, vai gerar uma coisa muito maior do que na verdade é. E aí começa, na hora de cuidar da filha com isso, já gera aquela angústia e o bebê percebe, tá? Então, não. Sinéquia não vai continuar, porque eu tô considerando que ela não vai perder a virgindade de forma precoce, nem com abuso. Tô considerando uma perda mais pra frente, né? Que é o que a gente pensa como sendo mais adequado. Bom, a partir de quantos anos tem que levar ao ginecologista? Eu vou responder aqui de forma resumida, mas se você quer saber mais sobre isso e ginecologia infantil também, tem os stories que eu já fiz, salvo nos destaques. Tem também um e-book de ginecologia infantil que eu disponibilizei no mês passado, acho que tem um mês, né? Que o link tá na bio. Então você, depois que terminar, você vai lá na bio, clica no link, e aí lá tem várias coisas, tem várias informações lá para marcar consulta, mas aí você vai clicar no e-book de ginecologia infantil. Você vai deixar seu e-mail lá e você vai receber. Eu falo de sangramento, falo de corrimento, falo de sinéquia, falo de outros, pontuando assim, algumas questões relacionadas às principais queixas ginecológicas infantis. Deixando seu e-mail lá, eu não vou ficar mandando coisas que não tem a ver com esse tema para você. Esse e-mail pode servir, por exemplo, eu faço essa live, nem todo mundo soube que eu ia fazer, porque eu não tô conseguindo marcar com antecedência, então eu uso um tempinho. Então, para as meninas que têm o e-mail lá, eu vou mandar. Então, assim, a ideia é focar mesmo. Se o seu interesse é nessa parte de ginecologia infantil, eu vou avisar você quando eu fizer algum tema relacionado a isso, tá bom? Ah, sim. Quantos anos tem que... Depende, tá? Então, a recomendação seria fazer a parte da pediatra bem certinho, né? Então, você vai fazer as consultas com o pediatra. Tem paciente que quando chega ali por volta de 6, 7 anos, prefere fazer com o ginecologista do que com o pediatra. Então, é opcional. Tem pais que trazem desde essa idade já pra gente começar a fazer as orientações sobre o corpo, orientações pré-menstruais. Não é obrigatório, mas pode ser feito, tá? Eu tenho pacientes a partir de 8 anos que vêm todo ano. Geralmente, antes disso, é só quando tem sintoma. Então, a gente examina, vê o sintoma, resolve e dali depois vai voltar bem depois, tá? Muitos pais decidem trazer só depois que tem a menstruação, é uma opção, tá? Ou só depois que inicia a vida sexual, que eu não recomendo. Então, o ideal é que comece o acompanhamento ginecológico antes de iniciar a relação sexual, justamente pra gente conseguir amarrar direitinho esse acontecimento e realmente não ter nenhum risco, DST, gravidez indesejada na adolescência, essas coisas todas, tá bom? Então eu aprofundo bem esse tema nos stories salvos lá, se você tiver interesse em saber mais sobre isso. Falando inclusive os sintomas de cada idade, essas coisas assim. Quanto tempo de cirurgia interna ou volta para casa no mesmo dia? Essa mãe, inclusive, que deixou essa pergunta é muito carinhosa. Eu pensei muito nela quando resolvi fazer essa live. Ela já tinha deixado várias perguntas para mim sobre isso. Eu entendo realmente, ela deve estar bastante angustiada em relação a isso. Então, olha só. No caso que realmente foi avaliado pelo profissional, vai precisar fazer o procedimento cirúrgico, tá? Existem duas possibilidades. Uma possibilidade é fazer no próprio consultório, tá? Onde é feita, dependendo da espessura da membrana, pode ser feita só com tópico, então anestésico tópico, uma pomadinha, e é feito a separação, ou anestésico local infiltrativo, então a gente entra com anestésico local com agulha, tá? Porém, uma questão que eu sempre falo muito com os pais que chegam nesse ponto e que a gente vai precisar orientar, é que dependendo da idade da criança, dependendo de como foi esse processo até chegar esse momento,
a gente vai ter muito menos impacto se a gente sedar a criança para fazer esse procedimento, tá? Porque imagina a criança se debatendo, não é por dor, mas é porque tem alguém mexendo num lugar que ela não queria que mexesse. E já mexeram, passaram creme, passaram um monte de coisa e não resolveu. Então ela já ouviu muitos adultos comentando sobre a situação dela. E aí ela ainda vai passar por esse trauma, né? Por mais que seja com todo cuidado, com toda a conversa, por mais que seja um profissional que ela já conhece, já tem empatia, pode ser um trauma para essa criança. Então, eu discuto com os pais a possibilidade de sedação. Então, a criança interna no hospital por volta de 1h30 antes do procedimento, como funciona nas cirurgias que a gente faz, que interna e recebe alta no mesmo dia. Então, interna 1h30, mais ou menos, antes do procedimento, interna com a mãe ou com um familiar que a família decidir que vai junto. Então, faz a internação, chega no centro cirúrgico, o anestesista conversa, faz a sedação, que é geralmente na veia, tá? Como é um procedimento bem rapidinho, não é necessária intubação, tá? Pode ser que aconteça, mas não é necessária intubação. Geralmente, coloca o oxigênio, seda a criança pra gente fazer o procedimento, que é rapidinho, pode demorar, depende, né? Pode demorar 5 minutos, 15 minutos, depende, tá? Então, o familiar acompanha esse processo. Quando a criança acorda, já resolveu tudo, a criança acorda, o familiar vai estar do lado dela. Então, é uma coisa mais tranquila, entendeu? Apesar de ter o ambiente hospitalar, em alguns casos eu acho mais seguro pela questão emocional e impacto que isso pode trazer para a criança, tá? É necessário no sentido médico de internar para fazer? Não. Se for sineca de pequeno lábio, ainda que com critério, não é obrigatório no sentido médico, falando do procedimento em si. O motivo de fazer seria realmente para um conforto melhor da criança e até da mãe, para não ficar vendo a criança passar por aqui. Gente, às vezes eu vou dar vacina na Melissa, às vezes eu já fico com meu coração na mão e é uma injeção que tá entrando. Imagina você infiltrar, passar anestésio, cortar, às vezes sangra um pouquinho, aí cauteriza. Gente, pode ser caótico, tá? Pode ser uma situação bem caótica. Então deixa eu ver aqui se eu pulei alguma pergunta. Falei. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa que eu ia contar pra vocês. Falei da recidiva, né? Falei das infecções, das aplicações. Muito bem. Pessoal, então é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, falando sobre sinéquia de pequeno lábio, tá? É uma doença que realmente tem um impacto muito grande. A maioria dos casos que eu acabo atendendo não precisariam de uma consulta de fato, tá? É mais a questão de orientação. Não quer dizer que a orientação não seja importante, mas é porque eles chegam geralmente com um peso tão grande do diagnóstico, com tudo que já foi falado, com tudo que eles pesquisaram, que na verdade o que a gente precisa fazer mais é acalmar e corrigir aquele problema todo que foi gerado numa coisa que geralmente é simples, tá? Eu espero que tenha sido útil para você. Eu vi aqui o seu obrigado, né? Espero que tenha sido útil para você. Os pais precisam ter paz para conseguir cuidar dos seus filhos. Então, assim, gente, é porque eu vi o rostinho da pessoa, né? Que eu tinha pensado na hora de fazer a live. Então, eu realmente, assim, fiquei muito grata com isso. E é desesperador e revoltante você ver, assim, pais desesperados com essa questão, me perguntando tanto sobre cirurgia. Gente, eu faço cirurgia íntima, eu faço a cirurgia, mas provavelmente sua bebê não precisa dessa cirurgia. Provavelmente não tem a menor indicação de fazer essa cirurgia, porque é uma coisa tão raro de precisar que é muito difícil de ser o seu caso. Pode ser? Pode. Se for realmente um caso necessário, é bom que você procure um profissional que tenha costume, né, de enfim, abordar esse tema, mas o principal realmente é a indicação. Então, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Se por acaso ficou ainda alguma dúvida, eu vou salvar aqui a live na sequência, né? Vou colocar no IGTV, vocês podem ir colocando lá, pode colocar no direct, eu vejo, eu tenho os meninos que me ajudam, né, nessa parte de marketing, mas a parte de perguntas eu vejo, tá? Quando manda direct pra mim, eu que vejo, tá? Então,
Pode perguntar, eu vou estar fazendo o possível. Às vezes é muita pergunta, mas assim, eu faço o possível para conseguir responder tudo sem demorar tanto, tá? Tem o e-book de ginecologia infantil que eu fiz, que está disponível para vocês gratuito, tá? Não tem nenhum custo relacionado a isso. E eu vou aproveitar que sobrou um tempinho e vou falar do livro que eu lancei esse ano, né, pela editora Guardiã, que é o Meu Corpo de Menina. Esse livro, ele é voltado principalmente para meninas de 0 a 3 anos, tá? A gente fala sobre partes do corpo e a maioria dos livros realmente não falam sobre a vagina, né? Então a ideia realmente é introduzir esse assunto, permitir, né, uma possibilidade de abertura do assunto da mãe ali com a filha. Lógico que a gente não vai estar aprofundando nessa idade, mas é uma forma de você ficar um pouco mais à vontade de abordar esse assunto, sabendo que tem tantas pessoas fazendo isso e sabendo que está respaldado, isso inclusive é indicado. Então, a foto que a gente mostra, de fato, é da região da vulva, mas eu julguei que o nome que a gente precisava falar, o nome que a mãe precisava conseguir verbalizar em voz alta, de fato, era vagina. Então, por isso eu escolhi esse nome para colocar nesse livro. É uma coleção, então vai ter o livro de 3 a 6, depois para a higiene, vai ter também o pré-menstrual. Então, a gente está organizando essa fase difícil, né, de pandemia, ajustando apoiadores para realmente a gente conseguir fazer o lançamento dos próximos livros. Então, o livro está disponível para compra. Tem um link na bio que direciona para o site da editora, tá? Então, tá vendendo no site da Guardiã e vendendo também na Amazon. Tá disponível o livro para compra, tá? Ele é voltado para de 0 a 3 anos. Tem várias pessoas dando de presente para grávida também. Achei bem interessante. Então, isso aqui é um projeto muito legal. Eu tive o apoio de várias empresas, então as meninas da Fisimater, fisioterapia, que voltaram a atender já, inclusive, a parte da fisioterapia pélvica, né? A clínica nossa, aqui, Thalia Maia, o Alexandre Brandão, com a clínica dele de endometriose, quem tem dor, né, cólica e quer saber mais de endometriose, o site deles também é bem legal, o Instagram, né, eles falam bastante sobre endometriose e os cuidados. O pessoal do Neovacinas, que vem assim, em parceria comigo para vários projetos, eles realmente investindo, né, no cuidado da criança, o cuidado, se preocupando assim, com vários momentos, né? E aí eles ajudaram a gente também para que esse livro acontecesse. E a doutora Giovana Mendonça, que também atende aqui no Júlia Diné, que é uma ginecologista que eu admiro muito e que topou participar comigo desse projeto, né? Então, tá aí o livro Meu Corpo de Menina, que ficou muito lindo, né? Quem fez os desenhos foi o Leonardo, da Renderai, que é lá do Rio de Janeiro, que eles fazem a parte de design, né, de marketing para mim, o desenho da minha bonequinha também, ele que faz. Leonardo, agradeço muito por ter... todo mundo que participou desse projeto, né, tem uma questão um vínculo muito forte comigo. E eu agradeço muito por isso. Espero que tenha sido útil essa live para vocês. Eu vou encerrar, vou continuar trabalhando. E é isso. Um beijo.